Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos continuar então o nosso projeto aqui criando a nossa pipeline, né? Na última aula o que nós fizemos foi trazer a pipeline de um Jenkins file, certo? Então se você entrar no Kubernetes Production Ready, você vai ver esse Jenkins file aqui, né? Então essa aqui é a nossa pipeline. Ou seja, para que a gente consiga colocar o Terraform para executar o nosso código, a gente precisa alterar o Jenkins file aqui no GitHub, né? Então é puramente código, tá bom, galera? Legal, então vamos fazer o seguinte, vamos aqui no VS Code. Bom, o que nós vamos fazer aqui no Jenkins file? O que eu quero executar primeiramente? Primeiro eu quero fazer o Terraform init funcionar, certo? Então o que você pode notar aqui? Nessa pipeline nós temos um agente global. Por quê? Porque todos os stages aqui não tem nada específico dele. Então o que nós podemos fazer? Trocar esse agent aqui por N, né, que seria o global, e colocar stages específicos para... agentes específicos para cada stage. Então dentro aqui dos stages eu tenho o stage de hello, né? Isso aqui eu vou trocar para init, que vai ser basicamente o meu Terraform init, certo? Então aqui dentro eu posso ter um agent, tá? Uma declaração de um agent. Aqui vai ser do tipo Docker, tá? E aqui eu vou utilizar uma imagem do Terraform, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, Terraform version, ou só version, eu tenho a versão 1.9.8 instalado localmente, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou lá no Docker Hub, vamos lá no Docker Hub, e lá nós vamos pesquisar qual é a imagem do Terraform, tá? A HashiCorp ela provê uma imagem Docker já com o Terraform empacotado lá dentro. Então aqui, se eu digitar Terraform, já aparece aqui para mim, ó, HashiCorp Terraform. Aqui em tags eu vou ter diversas tags, tá? Eles geram as tags para as versões que são lançadas. Então aqui, por exemplo, ele está atualizando pelo apt, se eu não me engano, ele está na versão 1.9.8. Então se eu filtrar aqui por 1.9.8, a gente vai chegar aqui em uma tag, certo? Então, se eu executar um docker pull HashiCorp/terraform 1.9.8, eu devo conseguir baixar essa imagem, certo? Então, docker run, se eu colocar aqui essa imagem, você pode ver que ele executa o Terraform, né? O binário do Terraform como um entry point da imagem, tá? Beleza, então essa é a imagem que eu vou utilizar. Por que eu vou utilizar a versão 1.9.8? Porque é a versão que eu testei o código localmente, eu sei que funciona, né? É sempre importante você travar uma versão específica para que, quando ocorrer uma atualização, né, ele não quebre o seu código, não quebre a sua pipeline e você faça o upgrade quando você achar que tem que fazer o upgrade realmente, né? Então, beleza, vamos colocar aqui o image como HashiCorp /terraform 2.1.9.8. Lembra que, como eu executei o Docker Run e ele chamou aqui o Terraform, significa que o Terraform é o entry point dessa imagem, tá? Então aqui, o que eu teria que fazer? Colocando um SH aqui para fazer comando multiline, aqui eu teria que dar só um init. Por quê? Porque esse init vai ser o parâmetro da imagem, tá? Particularmente eu não acho isso aqui muito legível. Então o que eu prefiro fazer? Prefiro usar um args. Se você olhar na documentação aqui do agent, tá? Você consegue passar argumentos na chamada da imagem, tá? Então aqui em args você pode complementar outros argumentos do Docker Run. Então o argumento que nós vamos informar aqui é -- entry point igual aspas duplas. Dessa forma a gente zera o entry point e aqui embaixo a gente só precisa executar um Terraform init, tá? Deixa eu voltar aqui no código. Se eu executar um Terraform init, você pode ver que tanto o erro agora, né? Se eu der, deixa eu ver aqui, um source.env, mas tanto o erro quanto a execução, elas usam cores, né? Isso aqui, para jogar no output do CI, não é muito interessante. Então, o Terraform ele tem um parâmetro, aqui ó, -h, que é o noColor, tá? Que aí ele não vai colorir o output. Então, eu prefiro utilizar isso no meu CI, tá? Que aí ele não vai quebrar, digamos, a visualização lá no CI.
Beleza? Então isso aqui é basicamente o que a gente vai executar. Além disso, esse Terraform init, o que a gente precisa fazer? Que esse init seja executado a partir desse diretório. Então, ou eu dou um cd, né, que seria tipo um cd diretório, ou tentar fazer de alguma forma um pouco mais elegante, né? No caso do Jenkins. Para fazer isso de uma forma mais elegante, se é que tem alguma forma de fazer isso no Jenkins, é utilizando a função dir, tá? Com a função dir, eu passo aqui como um parâmetro qual que é o diretório que eu quero acessar, que nesse caso é kubernetes barra, aí o nome dessa pasta aqui, né? Barra a pasta do Terraform, né? Então eu quero executar esse comando a partir daqui. E aí eu abro chaves. E aí eu coloco o script dentro desse dir aqui, certo? Mais ou menos dessa forma aqui. Certo, pessoal? Então agora o que vai acontecer? Vou ter um stage, que é o stage de init, onde ele vai utilizar a imagem do Terraform, ele vai navegar até essa pasta e rodar um Terraform init. Vamos fazer o teste, né? Vamos commitar fit init. Super sucinto. E aí lá no nosso Jenkins a gente vai fazer a execução dessa pipeline. Tá? Então vamos dar um build now. A perspectiva é que vai dar algum erro, tá? Porque a gente não configurou credenciais nem nada do tipo. Mas eu quero apenas conseguir chegar no diretório e rodar o Terraform init. Ele me dá pelo menos um output ali do Terraform com algum erro, né? Então vamos ver aqui o que vai acontecer. Está fazendo o pull da imagem, né? Muito simples, muito tranquilo. Terraform init, initialize backend, no valid credential source found, tá? Então realmente, como ele está usando o backend do S3, né, mandando para o min.io, ele tentou bater nessa API, não tem nada de autenticação configurada, ele vai jogar um erro, mas esse erro já nos indica que ele está rodando no diretório correto e está tentando fazer o processo correto. Então agora vamos cadastrar aqui algumas credenciais e ver como que ele vai se portar. Vamos aqui, na parte inicial do Jenkins, a gente vai aqui em Configure, a gente vai no Dashboard primeiro, vamos em Manage Jenkins e a gente vai ter aqui o Credentials, tá? Aqui você consegue configurar credenciais que vão ficar armazenados dentro da Key Store do Jenkins, né? Aquela Key Store do Java, de forma encriptada. Então, o que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui no Domain Global, add credential, e aqui nós vamos cadastrar algumas credenciais, sendo elas, primeiro, as variáveis para falar com o min.io. Então, aqui a gente vai clicar em Secret Text. Aqui a gente vai colocar o valor do secret e aqui um ID para esse secret, certo? Então vamos aqui no nosso .env, vamos colocar aqui, ó, PM API Token ID, então PM API Token ID e vamos colocar o valor do secret aqui, que é este valor aqui, certo? E vamos dar um create. Eu vou fazer a mesma coisa para esse secret e esse secret, tá? Assim que eu finalizar, eu volto aqui, você pode replicar basicamente a mesma coisa. Beleza, então aqui eu estou com os meus 4 secrets configurados, tá? Na minha pipeline, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso que, na execução do meu init, essas variáveis estejam no ambiente de execução do meu CI. E eu consigo fazer isso com o environment, né? Eu posso fazer tanto no stage específico quanto de forma global, tá? Eu vou fazer de forma global por quê? Porque essas variáveis precisam estar declaradas no init, no plan e no apply. Cada um deles é um stage diferente. Então aqui eu vou colocar environment e aqui eu vou fazer declarações de variáveis ambiente que eu quero configurar. Então, por exemplo, aqui, ó, quero a variável PM Token ID. Ele vai usar a função de credentials e aí eu vou colocar qual que é o nome do secret que eu configurei, que é PM API Token ID. Mesmo nome da variável, só que com letras minúsculas e traços, né? Vamos repetir o mesmo processo para todas as minhas credenciais. Beleza, pessoal. O que isso aqui quer dizer? Que para todos os stages da minha pipeline, eu vou ter essas 4 variáveis ambientes com o valor assignado para o que eu coloquei lá no secret nas minhas credenciais do Jenkins. Então, vamos comitar isso aqui. Fix
add credentials e vamos ver se isso aqui vai funcionar. Beleza, vamos voltar na nossa pipeline e vamos dar um build now. Beleza, success. Como a gente pode ver aqui, qual que foi a saída do Terraform init? Conseguiu inicializar aqui ó, o backend S3, tá? Fez o download de todos os plugins que foram necessários, então Telmate do Proxmox, HashiCorp para criar, HashiCorp Local para criar o nosso arquivo de inventário, né, que vai ser usado pelo Kubespray e terminou com sucesso, né? Então se eu olhar aqui, pipeline verdinha que é o que a gente quer. Então agora fica fácil, né? Eu preciso só replicar a mesma coisa desse stage para o stage de plan. Então vamos copiar e colar, vamos colocar aqui como plan. Porém, o comando que eu vou utilizar é o Terraform plan, tá? Vamos executar, vamos adicionar aqui fix add plan, certo? Vamos fazer o push e vamos executar novamente. Beleza, agora nós tivemos um problema que é o nosso código Terraform, né, agora já é um teste da tentativa de execução do nosso código. Nós não temos esse /home /Mateus, SSH, ID RSA, certo? Então, a gente vai ter que achar uma forma agora de configurar isso. Tanto a chave pública quanto a chave privada. Se a gente olhar aqui no nosso master, por exemplo, a gente tem aqui no connection, né, a utilização de uma chave privada e lá no nosso locals nós temos aqui a utilização da chave pública. Então nós vamos precisar cadastrar essas duas chaves lá no nosso Jenkins. Então aqui ó, eu vou dar um cat no .ssh /jenkins rsa.pub. Essa aqui é a chave pública. Então eu vou copiar essa chave pública e eu vou adicionar o mesmo secret, tá? Vamos no Manage Jenkins, vamos em Credentials, Global, e aí a gente vai colocar aqui. Eu poderia até colocar de alguma outra forma, porque não é necessariamente um segredo, né? É uma chave pública. Mas eu vou colocar aqui por praticidade. Vamos colocar como Jenkins Pub Key, certo? E aqui a gente vai dar uma add credentials de novo, só que nós vamos, ao invés de selecionar um secret text, nós vamos colocar SSH username with private key, que é para você armazenar uma chave privada. Vamos colocar como Jenkins Priv Key, tá? Username a gente não precisa, e aqui no private key eu clico em Enter Directly, add, e aqui eu vou colar a minha chave privada, tá galera? Eu vou pular essa parte, mas vocês podem basicamente dar um cat lá na chave privada de vocês e colocar ali. Beleza. Agora no meu código, lá no Jenkins File, eu vou declarar uma nova variável aqui, que vai ser a Jenkins Pub Key. E eu vou pegar aqui a minha chave pública, tá? Jenkins Pub Key. Dessa forma, eu vou apenas pegar o valor dessa variável e jogar para o arquivo idrsa.pub, tá? Só que eu preciso alterar também o meu código para ler, né, do diretório atual. Então, eu só vou remover o path e pegar do path atual, né? Então, antes de executar, eu faço esse dump para o arquivo e aí o meu código vai conseguir executar corretamente. Já o secret da chave privada, né, que a gente colocou aqui no connection, tá? Eu também vou colocar ele como idrsa no diretório local, só que a execução ela é um pouco diferente. A gente não vai usar variáveis ambientes porque ele é um secret de um tipo diferente, tá? Então, lá no nosso Jenkins File, aqui abaixo do dir, a gente vai colocar isso aqui, ó, né? Esse pedaço de código aqui, que é um with credentials do tipo SSH user private key. Aqui eu vou colocar o endereço, né? O nome da chave, então eu vou colocar Jenkins priv key e o nome da variável que ele vai assumir. Então vai ser Jenkins priv key. Okay? Então na execução desse pedaço de código a gente vai ter uma variável que vai conter o path do arquivo. Isso significa que ele vai colar o valor dessa private key no arquivo, tá? Não em uma variável, em um arquivo. Nós vamos copiar esse arquivo, tá? Esse aqui vai ter a localização do arquivo, não o conteúdo do arquivo. Então nós vamos fazer mais ou menos o seguinte. Vamos dar um cp $Jenkins private key
para ID RSA, tá? E o Jenkins pub key vamos jogar para dentro de ID rsa.pub, tá? Isso aqui tem que ser feito antes de executar o plan, tá? Depois a gente vai refatorar isso aqui para ficar um pouco melhor. Então agora vamos commitar o nosso Jenkins e o nosso masters e locals aqui. Deixa eu só alterar essa quantidade aqui. Vamos deixar como 3 e aqui 3 também. Então vamos lá. Commitar o locals, commitar o masters e commitar o Jenkins file. Fit, vamos colocar como SSH Authentication. Ctrl Enter e vamos fazer o nosso push. Beleza, agora no meu Jenkins eu vou iniciar a execução desta pipeline. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Opa, eu acho que faltou aqui alguma aspas, deixa eu ver. Na execução do meu Jenkins file, sim, aqui faltou aspas porque o meu job tem aspas no nome, né? Então eu preciso colocar isso aqui entre aspas. Vamos testar agora. Fix add double quotes, Ctrl Enter, push. Beleza, vamos tentar novamente, build now. Opa, faltou ajustar aqui o código do workers, vamos lá. ID RSA. Beleza. Vamos colocar aqui SSH Authentication, push. E agora vamos fazer o build now novamente. Beleza, pessoal. Agora sim ele jogou aqui o output que a gente queria, que é a criação de 3 VMs mais o inventário do Ansible, sendo 7 recursos para adicionar, né? Vamos subir aqui, olha que interessante. Então ele fez aqui o CP, fez o echo Terraform Plan e aqui ele começou a planejar a criação das máquinas virtuais. Então agora a gente já conseguiu fazer com que a minha pipeline fale com o API do Proxmox, né? E faça o plano de execução desse código. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma refatorada nesse Jenkins file de forma que a gente não precise configurar a autenticação de novo. Por quê? No cenário atual, eu precisaria fazer a mesma coisa com esse with credentials para a execução do apply. Então faz mais sentido eu separar isso em um outro stage, né? Então vamos fazer assim, ó, vamos copiar esse stage aqui e colar aqui em cima. Vamos chamar ele de authentication, que é a configuração basicamente da autenticação. Vamos usar uma imagem do Alpine aqui, não preciso de args. E aqui eu só vou copiar esses comandos aqui, certo? Então, vamos tirar isso aqui daqui e colar aqui, tá? Dessa forma, ele vai fazer a configuração das chaves, tanto privada quanto pública, e colocar no diretório atual. Ou seja, na próxima execução aqui, no meu próximo stage, como eles vão compartilhar o mesmo diretório, a chave já vai estar lá, então eu não preciso repetir o processo. Então vou colocar isso aqui como Authentication. Então init, e na teoria aqui eu não preciso mais desse with credentials aqui, tá? Beleza, deixa eu formatar aqui novamente. Terraform Plan. E aí, na teoria, eu preciso só do apply. Então, vamos adicionar aqui um Terraform Apply. Terraform Apply, menos no color, menos auto approve, né? De forma que ele não vai perguntar na hora de executar o código. Vamos fazer o commit, fit, apply, stage. Ctrl Enter e vamos fazer o push. Beleza, então vamos fazer o build now aqui e ver o que acontece. Aqui faltou adicionar também dentro do dir colocar o with credentials, né? Então vamos adicionar este faltante. Private key, vamos colocar aqui como Jenkins priv key, Jenkins priv key. Beleza, então o with credentials vai estar apenas no stage de autenticação, né? Então vamos colocar aqui, apply stage, vamos commitar agora. Vamos lá na nossa pipeline e dar um build now.
execução em progresso, tá? Fez aqui a inicialização do Terraform, Terraform Plan e partindo para o Terraform Apply agora, tá? Terraform Apply fazendo a criação das nossas máquinas virtuais aqui. Vamos dar uma olhada no Proxmox, se ele realmente está criando essas máquinas. Beleza, olha que interessante. Iniciando o clone aqui. Isso sem a gente fazer nenhuma intervenção, né? Tudo apenas via Jenkins, tá, galera? Então, até esse momento você já tem aí uma pipeline completa que faz a inicialização, o plano e a execução do seu código Terraform. No próximo vídeo a gente vai finalizar essa pipeline, né, adicionando aqui alguns parâmetros, fazendo de certa forma uma customização que você pode selecionar entre criar o cluster e destruir o cluster. Vai ficar bem bacana, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha dado alguns insights, algumas ideias para vocês de tudo que um sistema de CI pode trazer de vantagem, né, e de automação para o seu negócio, para sua empresa ou para os seus labs também, tá bom? Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas redes sociais aí, para que esse conteúdo possa chegar em mais pessoas, tá bom? Um grande abraço e tchau!